o arco-íris, o pote de ouro e o lago. Desde que Narciso nasceu, todos ficaram encantados com sua beleza excepcional. Seus pais consultaram um oráculo para saber o destino que lhe estava reservado. O sacerdote respondeu que ele teria uma vida longa e tranquila, desde que nunca olhasse para sua própria imagem. Seguindo essa instrução, o jovem nasceu, cresceu, provocando a paixão de todas as moças da sua cidade, Téspio. Porém, ele era completamente indiferente aos seus sentimentos, jamais se namorando a ninguém. Uma de suas pretendentes era a ninfa Eco, que, desprezada, encerrou-se em solidão. Sem mais se alimentar, emagreceu até o ponto de se transformar apenas em uma voz que repetia sempre as mesmas palavras. Frustradas, as moças de Téspio pediram a vingança de Vênus, a deusa do amor. Assim, quando um dia Narciso se debruçou em um lago para saciar a sede, a deusa fez com que ele visse e se apaixonasse pela própria imagem refletida na água. Desde então, ele se fixou de tal forma no seu reflexo que acabou morrendo ao lago, sendo transformado numa flor aquática, o narciso, que quando desabrocha se debruça e reflete sobre as águas. Assim, os mitos explicavam todas as presenças, fenômenos e situações que compõem o mundo e o universo, o surgimento das estrelas, dos rios e lagos, das flores e dos animais, dos homens e mulheres, que seus sentimentos e relações complicadas e até seus gostos e fantasias. Por vários milênios a fio, desde que nossa espécie desenvolveu a linguagem e a cultura, os mitos e a sua encenação pela dança, a música, o teatro e a poesia foram a fonte fundamental para a compreensão de todos os aspectos que constituíam a realidade. Portanto, como se rezava a tradição, no princípio era o Verbo. A substância dessa expressão verbal era mitológica, e sua forma eram as narrativas de teor fantástico e forte densidade emocional, aplicados sobre os fatos da vida e a crueza do mundo, conforme os versos cintilantes de Fernando Pessoa. O mito é o nada que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo. Essa preponderância da cultura mitológica foi confrontada pela primeira vez no mundo ocidental pelo surgimento da filosofia da Jônia, da Grécia Antiga. O que suscitou esse fenômeno foi o intenso processo de mudança que entre os séculos 8 e 6 a.C. transformou a sociedade grega tradicional, de base agrária e aristocrática, em uma economia urbana, comercial e democrática. Essa transição foi impulsionada por uma série de fatores, como o desenvolvimento das trocas monetárias, a difusão da escrita, a divisão social do trabalho e a consolidação de códigos de leis, instituindo o acesso de todos os cidadãos às garantias legais, aos benefícios econômicos, à participação política e ao convívio cívico na ágora, a praça central da cidade. Diante desse amplo processo de mudanças que alterou por completo o modo da vida, as relações sociais e os valores culturais, as antigas narrativas mitológicas já não davam conta de explicar o novo mundo que se abria aos gregos como potência comercial e marítima na ampla área do mar Egeu. Suas novas atividades incentivavam o desenvolvimento do cálculo, dos projetos, dos planejamentos metódicos, das equivalências econômicas e jurídicas e, portanto, de um esforço por padrões abstratos de regularidade, universalidade e racionalidade.
Nascida como parte desse contexto de mudanças, a filosofia teria já desde o seu início uma série de desafios difíceis, mas da maior relevância para as pessoas carentes de novas fontes de referência e princípios de orientação e de uma realidade que já não era dos seus antepassados. Por um lado, era necessário demonstrar a fecundidade e o potencial do Logos, a razão, como recurso mais adequado para a compreensão do mundo dos fenômenos e dos homens. Para isso, seria antes de mais nada preciso estabelecer o sentido, a função, a força, o método, mas também os limites da reflexão racional. Por outro lado, desamparados dos mitos, os homens ansiavam por novos laços que mantivessem sua ligação afetiva com a natureza, com as forças cósmicas e com seus iguais, esperando da filosofia também uma resposta para suas necessidades emotivas e espirituais. Diante dessas demandas que se tornavam mais exigentes e complicadas, quanto mais drásticas fossem as mudanças históricas, a filosofia acabou se constituindo num dos patrimônios mais importantes e valiosos da cultura ocidental. Ela forneceu o fundamento para as ciências e as técnicas, para as normas jurídicas e as instituições políticas que os sistemas teológicos, para as artes e também para a crítica daqueles que pretendiam a humanização e a reforma da sociedade, em padrões mais justos e compatíveis com as necessidades e expectativas de todas as gentes. Nesse sentido, a história da sociedade ocidental é inseparável da história da filosofia, e o conhecimento, ainda que elementar, de suas principais ideias, correntes e representantes é um dos instrumentos mais efetivos para entender não só a cultura e a dinâmica do mundo atual, como para poder interagir de maneira ativa, criativa e criticamente com ele. Essa proposta é a desse livro, do filósofo Wilhelm Weschendahl, como uma das introduções despretensiosas, acessíveis e agradáveis à cidadela dos autores, dos livros e das ideias que compõem esse precioso legado cultural. A maneira como ele concebeu é particularmente tocante. Entrar no recinto dos filósofos pela porta dos fundos, ou seja, informalmente, sem se preocupar com apresentações cerimoniosas ou etiquetas complicadas, que mais complicam e intimidam que convidam e confortam. A imagem da escada também é muito feliz, porque ela sugere um caminho de duas vias. Pode-se subir e adentrar o mundo novo e deslumbrante, mas é melhor saber que se pode trazer os melhores bocados dele cá para baixo. Em um percurso, em estágios breves, mais visitados com atenção cuidadosa e cheios de detalhes divertidos, o livro perfaz um passeio que vai das origens ainda envoltas na bruma nebulosa do mito, guiados pelas imagens perturbadoras de Parmênides e Heráclito, até a de um desfecho surpreendente, tentando decifrar os enigmas, jogos de linguagem de Wittgenstein, o que nos faz lembrar uma imagem tradicionalmente correlata à da escada, que é a do arco-íris. Ele também é percebido como uma via de acesso, com degraus luminosos e multicoloridos que cruzam o horizonte e nos atraem a uma aventura para além dos limites conhecidos. E como se sabe, o prêmio para quem ousar enfrentar essa travessia é um pote de ouro, que está já à espera na ponta do arco-íris. Isso, é claro, é um mito, mas essa é a grande surpresa. Por mais que tenha se desenvolvido a filosofia, nunca se desprendeu de todo ele.
Em um certo sentido, como o leitor verá, ela é o narciso e o mito é a água.